Aula 2, parte 2. A próxima função que a gente vai ver é a função exponencial. É uma função onde a variável ela fica como expoente. Para trabalhar com esse tipo de função, você tem que executar as regras aí de potenciação, né? Então, todas aquelas propriedades aí de potenciação da aula 1, elas são usadas aqui nos exercícios, né? A gente tem uma base, essa base aqui obrigatoriamente ela é positiva e ela também não pode valer 1, né? Também é outro critério aí de existência aí dessa função. Essa função, quando a base ela for um número maior do que 1, vai ser uma função crescente. Tá? Então ela é uma função, ela cresce, né? A característica de uma função exponencial é um crescimento rápido, né? Então, muita gente fala, o crescimento populacional está crescendo exponencialmente. Então, muitas vezes não está nem crescendo exponencialmente, mas está crescendo muito rápido. Então, muita gente usa aí essa palavra aí de exponencial, né? Para denotar aí crescimentos rápidos, né? Mas, matematicamente, algumas vezes isso pode ser incorreto, né? O que caracteriza uma função exponencial é justamente isso daqui. É uma base, né, que não é positiva, ela pode ser maior do que 1, aí ela vai ser um crescimento. E o outro caso é quando essa base aqui, A, né, que a gente está chamando, ela for um número entre 0 e 1. Por exemplo, 1 meio, né, 1 terço, se esse A aqui valer 1 terço. Então a função ela vai ter uma característica de decréscimo, né, um decréscimo exponencial. Em exercícios a gente vai dar uma olhada aí para ver como é que resolve, né? Nessas equações aqui e funções, né? Como é que a gente trabalha com isso. Função logarítmica é a segunda função aí desse vídeo que a gente vai ver, dessa parte. Então, no log, né? Você tem o logaritmando, no caso aqui ele está representado por x, né? Onde está aqui minha variável no caso, e você tem uma base. Essa base ela tem que ser positiva, né? E ela também não pode valer 1, né? Uma condição aí de existência aí para o log. E o log, ele, quando a base ela for maior que 1, ela também dá uma função crescente, só que ela tem esse aspecto aqui diferente da exponencial, mas ela é crescente, né? Quando a base for um número maior do que 1. E ela vai ser decrescente se a base for um número entre 0 e 1. Por exemplo, 1 terço, 1 quarto. Né? Então ela vai denotar esse decréscimo aqui. Propriedades, que são o mais importante aqui que a gente vai ver, né? Isso daí vai ser muito utilizado, principalmente aí quem for fazer os outros cálculos, equações diferenciais, cálculo 3, né? Acaba tendo que utilizar aí algumas propriedades de log. Então, o log é o expoente que faz a base se transformar no logaritmando. Então, aqui o B é o logaritmando, o A é a base, né? Ela tem que ser positiva, na verdade os dois têm que ser positivos, né? Tanto a base quanto o logaritmando, e a base ela não pode valer 1. Então essa daí é a estrutura básica do log. A propriedade fundamental, que é o que é usado para poder calcular o valor do log. Então, nessa igualdade aqui, ela implica que eu posso pegar o logaritmando e igualar ele com a base elevado ao valor do log. Então, isso daqui é chamado de propriedade fundamental do log. A gente vai dar uma olhada, né, em exemplos aqui, né,
para ver como é que aplica isso daqui. Log de 1 em qualquer base, dá 0. O log ele é o expoente que elevado à base faz ele se transformar no logaritmando. Como todo número elevado a 0 é 1, né? Então isso daí decorre automaticamente. Então se você estiver calculando um log, o logaritmando for 1, né, não importa o valor da base, o log ele vai ser nulo. Então a propriedade é muito usada, né, ocorre com frequência. Né? Você vai tirar o log de 1, o log de 1 é 0, não importa a base, né, basta guardar isso. Se a base e o logaritmando forem números iguais, então o valor do log é 1, né, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então sempre que acontecer de você pegar um log, o logaritmando e a base forem números iguais, você vai ter como valor do log o número 1. Uma base, né, elevada a um log com a mesma base. Então o resultado disso é o logaritmando. Né? Então a propriedade ela ocorre aqui, ela pode ocorrer algumas vezes. Né? Se você tiver um número aqui, ele tiver elevado a um log, né, com a mesma base, o resultado disso vai ser o logaritmando. Agora, se a base e o logaritmando forem iguais, diferindo pelo expoente apenas, então o resultado é o expoente. Né? Então, se eu tiver aqui log de 2 ao cubo na base 2, então o resultado é o cubo, é o 3. Né? Então, sempre que você tiver log aqui que a base e o logaritmando forem iguais, diferindo só pelo expoente, né, o resultado do log é o valor do próprio expoente. Essa aqui é uma propriedade muito utilizada. Um log você pode transformar numa soma de outros dois logs. Né? Quando existe um produto aqui, você troca esse único log pela soma de outros dois, com a mesma base. A base ela continua a mesma. É mais comum ocorrer o contrário. Né? Também da direita para a esquerda você pode juntar em um log só. Se for um quociente em vez de um produto, né, então aí, em vez de ser uma soma, vai ser uma subtração. Mas a propriedade é parecida. Outra propriedade interessante aí do log, algumas vezes pode ser utilizado, né, a gente vai ver em exercício, essa daqui. Né? Um expoente aqui do logaritmando, você pode simplesmente jogar ele aqui para trás. Então, se você tiver aqui um número aqui como expoente do logaritmando, você pode tirar ele de dentro do log e jogar ele aqui atrás multiplicando o log. Ó. É o caso do n aqui. O n está vindo aqui para trás multiplicando o log como um todo. Já se o expoente for da base, ele também pode ser tirado, só que aí você tem que virar ele de ponta cabeça. Então, se tiver aqui elevado a 2 aqui, né? O n for 2, vai ficar aqui fora um meio, você vai inverter ele e ele vem invertido aqui fora. Então, se o expoente ele for do logaritmando, ele vem aqui como numerador mesmo lá fora. Se o expoente já for da base, ele também vai lá para fora, só que você vira ele de ponta cabeça. Essa aqui é uma propriedade utilizada aqui para fazer alguns cálculos aí com calculadora, né? Calculadora geralmente ela só tem base ou decimal ou neperiana, e aí é uma propriedade que é usada para você trocar a base do logaritmo. Então aqui eu tenho uma base, foi identificada aqui como A, né? Letra A. Eu quero trocar para uma outra base, base C. Então você troca isso por uma razão aqui entre dois logs, né? Você pode usar a base que você quiser, e aí esse B aqui, ele vira o logaritmando do numerador, né? Do log ali do numerador, e a sua base original, ela vai virar o logaritmando do log ali do denominador. Então isso daqui a gente vai dar uma olhada também, para ver como é que fica.
como é que se aplica isso. Duas notações muito importantes. Aqui a primeira. O log, quando você olhar aqui, parecer para você que está faltando alguma coisa, é o log 10, na base 10. É o log decimal. Então, muitas vezes, o log na base 10, ele não é indicado. Ele é simplesmente aqui omitido, esse número 10. Então, se você vê um log, só tiver o valor do logaritmando e a base não tiver sendo mostrada, saiba que a base é 10. Então, se tiver o log puro ali, sem base aparecendo, é que a base é 10. Isso daqui é importantíssimo, hein? Muito importante, isso daqui. Outra coisa que é muito importante é o log neperiano. O log neperiano a gente representa ele como ln. Quando isso daí acontecer, né, quer dizer que a base é o E, né, que é aquele número irracional, 2,7, papapá. Então, sempre que você tiver um ln, quer dizer log neperiano, é que a base é esse Ezinho aqui. Eu vou colocar aqui alguns exemplos dessas propriedades aqui, pelo menos das mais importantes aqui que a gente acabou de ver no próximo vídeo.